Pois bem, quero meditar com vocês nesta manhã, a partir do texto de Romanos, capítulo 14, versículos 7 e verso 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7 e verso 8. A partir desse texto e outros que veremos, quero pensar com vocês sobre confiança em Cristo, única segurança real na vida. Segurança ou confiança em Cristo, única segurança real na vida. Romanos 14, verso 7 e verso 8. Está escrito assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se por algum motivo nosso Deus não permitir que eu chegue até o final de minha fala, vocês deverão saber que o meu desejo é que cada um de nós aqui nesta manhã tenha a segurança, a convicção, a confiança que pertencemos ao Senhor. Este é o resumo de tudo que desejo falar. Se não chegar até o final, então vocês já sabem do final. O final é que você compreenda e você tenha segurança, confiança que você pertence ao Senhor. E que a partir desta confiança, desta segurança, tudo mais deve nortear a sua vida. Porque eu posso fazer uma pergunta para vocês, dentre outras que deixarei aqui esta manhã, mas se eu perguntasse a cada um de vocês o que permite que você suporte a vida e enfrente a morte sem medo, o que permite que você suporte a vida? Notoriamente, a cada passo da vida, nós temos percebido que algumas situações que julgávamos que nos dava segurança, que nos dá segurança, elas vão, por vezes, se diluindo. Esta é a grande verdade. Posso exemplificar a vocês, e uma maneira de convidá-los a pensar juntamente comigo. Exemplo, se você, em algum momento da sua vida, pensou que o prazer sensual, isto te dava segurança, te dava suporte da vida, isso faz com que você enfrente a vida, creio que você já descobriu e já compreendeu que não. Que apesar de ter supostamente algum prazer, ele é momentâneo, ele é passageiro e ele é desgastante. Posso também trazer para a gente pensar esta manhã, se em algum momento da sua caminhada de vida você já pensou que permite você suportar a vida e você enfrentar a morte, sejam hábitos, sejam virtudes. Quase sempre que me dirijo a vocês aqui, eu trago essas interrogações, talvez baseado em suas virtudes de ser um bom homem, de ser um bom pai, de ser um homem honesto, uma mulher honesta, um bom filho, virtudes que são esperadas de um homem, de um cidadão, de um ser humano. Talvez baseado nessas virtudes, elas são virtudes que reguem a sua vida, ou em algum momento já regou a sua vida, como virtudes que são suficientes para fazer com que você suporte a vida, encare a vida e até mesmo encare a própria morte. Ainda dentro destas interrogações iniciais, o que
permite que você suporte a vida e enfrente a morte sem medo, é possível que muitos de nós, ao desenvolver boas ideias, ao amar os homens cabeças pensantes do universo, ao amar homens como Platão, Sócrates, ou até mesmo Agostinho, ou outros pensadores mais recentes, e por ter belas ideias, e aqui eu não estou julgando, dizendo que ideias não são coisas que não se possa ter, mas um referencial para pensarmos que se tais coisas, até mesmo filosoficamente, são suportes para encararmos a vida e encararmos até mesmo a morte. E aí vem a pergunta: encarar isto sem medo. Hoje eu trago uma pergunta que ela não é uma pergunta que eu criei. Eu tenho muitos jovens aqui esta manhã me ouvindo, e esta pergunta ela foi desenvolvida por um jovem aos 29 anos de idade, há 459 anos atrás, um jovem chamado Zacarias Ursino. Ele era um cabeça pensante? Sim. Ele era um homem idôneo? Sim. Mas, sobre todas as coisas, ele foi um homem que compreendeu que, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. E foi solicitado a ele desenvolver um documento, um material, com conteúdo que oferecesse à Igreja de Cristo palavras de consolo, palavras de conforto, palavras de confiança. E esta pergunta que aparece diante de nós, vocês estão podendo já ler esta pergunta, é uma pergunta que surge a partir do texto de Romanos que acabamos de ler. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? É interessante que foi solicitado a ele que fizesse o material onde houvesse uma exposição das doutrinas, dos ensinos cardeais da fé cristã. E ele divide o seu material em 129 perguntas. Porém, esta é a primeira pergunta que ele faz. E este material é conhecido por nós como o Catecismo de Heidelberg. Essas 129 perguntas, tirando as duas primeiras, elas estão estruturadas da seguinte maneira: culpa, graça e gratidão. Na verdade, o Zacarias Ursino ele seguiu a estrutura da carta de Paulo aos Romanos. Paulo, escrevendo aos Romanos, se nós seguirmos esta trilha, ele nos apresenta primeiro a nossa culpabilidade, a nossa miséria diante de Deus, para posteriormente, ou em seguida, ele apresentar a graça de Deus, para chegar num texto, conforme o texto que estamos utilizando como referência para a nossa meditação, um texto de Romanos, capítulo 14, apresentar a gratidão que devemos ter a Deus. Paulo foi um escritor usado por Deus de um talento, de uma sabedoria e guiado pelo Espírito Santo. Ele não fez isso só neste material aos Romanos, mas ele fez assim também, escrevendo aos Efésios, escrevendo aos Colossenses. Ele sempre, então, apresenta uma estrutura de doutrina e ele conjuga estas doutrinas aplicando a vida. Exemplo, Romanos capítulo 14, Paulo está aplicando como os cristãos devem lidar uns com os outros, como o cristão deve tolerar um ao outro. Capítulo 14, Paulo está falando entre o caminhar entre um cristão que pode ser chamado de forte e um cristão que pode ser chamado de fraco. O comportamento de cada um, e Paulo diz, olha, como um deve tratar o outro. E é isto que Paulo está desenvolvendo aqui no capítulo 14. Mas de forma rica, interessante, relevante. Paulo, como disse
O professor John Stott, de uma forma impressionante, a obra de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, ela está presente. Paulo desenvolve isso até mesmo no que diz respeito aos relacionamentos humanos. O professor John Stott, sobre esses 2 versos que lemos, ele disse assim: parece que a vida e a morte, juntas, constituem a soma total de nosso ser humano. Enquanto continuamos a viver sobre a terra, e até que pela morte passamos a viver no céu, tudo que nós temos e tudo que nós somos pertence ao Senhor Jesus e deve ser, portanto, vivido para a sua honra e glória. Paulo está tratando sobre relacionamento, mas ele lança a mão, como acabamos de ler, se vivemos, se morremos, nós pertencemos ao Senhor. Este senso de pertencimento ao Senhor só é possível pelo mérito de Cristo, por aquilo que Cristo conquistou para aqueles que creem nele, para aqueles que confiam nele. Então, para a pergunta que nós temos, a primeira pergunta que nós temos do Catecismo de Heidelberg, qual é o seu único conforto ou qual o seu único consolo na vida e na morte? Eu quero, antes de oferecer as sentenças que respondem a esta pergunta, eu quero chamar a sua atenção para esta palavra único que aparece na pergunta. Qual o seu único conforto? A pergunta não é o que conforta você, porque você pode ter outras coisas lícitas na vida que traz conforto a você. Mas observe que nós estamos lidando com algo que vai além de um consolo ou de um conforto temporário, passageiro. A pergunta é: qual é o seu único conforto? Ou você pode também trocar esta palavra conforto por consolo na vida e na morte. E a palavra único é a palavra que nos arremete a pensar em Jesus Cristo, ou aquilo que chamam a nossa fonte de segurança. Qual é o seu único conforto na vida e na morte? Não é o que conforta você. Esta palavra conforto, esta palavra consolo, ela pode ser traduzida também como confiança. Ela pode ser traduzida como certeza. Ela pode ser traduzida como proteção. E você pode então oferecer a esta pergunta: qual é o seu único conforto? Qual a sua única proteção? Qual a sua única certeza? E a pergunta então é: qual é o seu consolo na vida? Qual é a sua segurança real na vida? Volto a dizer, termos bons patrimônios não é proibido. Se você tem oportunidade, tenha. Mas, a partir do que nós passamos a meditar, você já sabe que isto não é a sua segurança plena. Ou, trocando, não é o seu único conforto. É bom e espera que você seja um bom homem, um bom filho, um bom pai, uma boa esposa. Sim, é ótimo. É esperado que a sociedade seja composta de homens e mulheres com excelentes virtudes. É esperado, é desejado. Sim, mas sabemos que isso não são coisas suficientes. Então, trocando a palavra consolo por conforto, ou certeza, ou proteção, para que te dê a segurança na vida e na morte. Então, oferecendo algumas sentenças para esta pergunta, qual o seu único conforto na vida e na morte? A primeira sentença que aparece para nós na resposta é: meu único conforto ou consolo é que não pertenço a mim mesmo. Veja,
não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador e Jesus Cristo. Observe que foi solicitado a este jovem que escrevesse algo que trouxesse para a igreja um norte quanto aos ensinos cardeais da fé cristã. E ele vai trabalhar culpa, vai trabalhar miséria, ele vai trabalhar graça, ele vai trabalhar gratidão. Sim, mas abre este material fazendo esta pergunta que norteia todo o caminhar do cristão, que leva todo o homem e mulher que confia em Jesus Cristo a uma palavra de extrema segurança, de extremo conforto. Meu único conforto é que não pertenço a mim mesmo. Se algum de vocês, esta manhã, ainda não havia ouvido isto, não havia entendido isto, talvez por N razões, diversas circunstâncias, a sua maneira de pensar, de agir, você crer em um Cristo, que você até mesmo imagina que ele, Cristo, está sob o seu controle, e não você está sob o controle de Cristo. O Senhor de Cristo é você, e não Cristo é o Senhor de sua vida. Esta manhã nós estamos pensando exatamente o oposto da sua maneira de pensar. A resposta que estamos agora vendo é que o meu único conforto é que não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador. Eu sou um mordomo daquilo que o Senhor me concede. Eu sou um tomador de conta daquilo que o Senhor me concede. Inclusive das coisas que mais íntimas de minha vida, mais pessoais de minha vida, eu preciso compreender que eu sou um mordomo. Eu sou um tomador de conta daquilo que tenho, até mesmo daquilo que eu digo da minha própria vida. Porque a minha vida, à luz do texto que lemos e à luz da resposta que estamos agora verificando, nós compreendemos que a minha vida pertence ao Senhor. E ainda dentro desta resposta, eu gostaria de oferecer pelo menos um ou dois textos bíblicos para que você compreendesse um pouco mais esta primeira sentença. Que meu único conforto não é que pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador. Quando nós abrimos a carta de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19, o verso 20, se você desejar ler, Paulo diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ou o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Observe a pergunta retórica do apóstolo Paulo. Pergunta ele, que estáis em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. E aí ele então, verso 20, responde, porque fostes comprado por preço. Vez por outra, nós cantamos uma canção, eu sei que foi pago um alto preço. Então, esta primeira sentença, desta resposta que fizemos, qual o seu único conforto, consolo na vida e na morte? Meu único conforto é que não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador, Jesus Cristo. Observe comigo o que Pedro escreveu para uma igreja forasteira, uma igreja peregrina, um povo sofrido, um povo disperso, e Pedro escreveu para aqueles irmãos com o tom também de encorajá-los, de confortá-los, de amadurecê-los na fé cristã, na confiança em Deus. Leiam comigo a primeira carta que Pedro escreveu, capítulo 1, se você aceita acompanhar, texto, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, o verso 19,
Pedro vai nos lembrar porque nós não pertencemos a nós mesmos. Porque nós pertencemos ao fiel Salvador Jesus Cristo. Outra vez, 1 Pedro 1, verso 18 e 19. Ele diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Nós pertencemos ao Senhor, porque fomos comprados por Ele, porque foi pago um preço suficiente para nos resgatar, um preço suficiente para nos redimir, um preço suficiente para nós ouvirmos, quer vivamos, quer morramos, nós não pertencemos a nós mesmos. Mas segue a resposta para a pergunta: qual é o seu único conforto na vida e na morte? A resposta segue dizendo: Ele me libertou completamente do poder do diabo. E assim Ele me preserva. O meu consolo, a minha certeza, a minha proteção é que eu pertenço ao Senhor e Ele me libertou do poder que eu não consigo ou não conseguiria pelo meu próprio esforço. Pelo meu próprio recurso, eu não conseguiria reverter. Então a resposta é: Ele me libertou completamente. E nunca será demais, meus irmãos, lembrarmos das palavras do Senhor Jesus Cristo. E se você ainda não leu em sua Bíblia, eu gostaria de oferecer a você a condição de ler agora. Quando você lê as palavras do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, versículo 39 e 40, nós temos um texto que nos assegura esta segunda sentença que estamos lendo, da resposta: que Ele me libertou completamente do poder do diabo e assim Ele me preserva. Ele me preserva, então, não por causa da minha bondade, Ele não me preserva por causa de minhas virtudes, mas Ele me preserva porque Ele mesmo me comprou, Ele mesmo me redimiu, Ele mesmo me chamou para si. Então eu não pertenço a mim mesmo. E quando lemos as palavras do Senhor Jesus Cristo, em João capítulo 6, os versos 39, João capítulo 6, o verso 39 e verso 40, leio assim: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo que vir o Filho do Homem e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei, o quê? Eu ressuscitarei no último dia. Todo aquele que o Pai me der, ele vem a mim. Porque foi pago um preço. Porque eu não pertenço a mim mesmo, porque Ele me libertou daquilo que outrora eu jamais conseguiria me libertar. Então esta é a segunda sentença, e esta é a segunda parte da resposta para a pergunta: qual é o seu único conforto na vida e na morte? E seguindo para a terceira parte da pergunta: e assim Ele me preserva. Eu não pertenço a mim mesmo, e por não pertencer a mim mesmo, eu tenho a certeza que Ele me preserva. E diz então a resposta: e assim Ele me preserva, de modo que, contra a vontade de meu Pai Celestial, nenhum fio de cabelo poderá cair da minha cabeça. Aqueles que já perderam alguns fios de cabelo. Ok? Para você entender como o Senhor conhece os pormenores daqueles que pertencem a Ele, e como Ele zela, e como Ele cuida, e como você pode ter uma certeza, uma proteção, um consolo, um conforto, e este é único para a sua vida agora, e este é único para a sua vida no futuro, porque você não pertence a você mesmo.
Eu sei que você sabe. Eu sei que você, inclusive, conhece o texto que eu vou recitar, ou que vou citar. Mas quando nós abrimos Mateus capítulo 10, se você quiser, Mateus capítulo 10, o verso 29 e o verso 31, nós lemos exatamente assim. São palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, o verso 29 e o verso 30, lemos assim: não se vendem 2 pardais por um ase, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Para o salvo, isto não é terror. Para o salvo, isto é segurança. Não são poucas vezes, e nós aqui agora, nesses dias que o Senhor tem nos concedido a graça da vida, o dom da vida, nós temos provado isso. Nós não temos respostas para todos os nossos questionamentos. Nós não conseguimos compreender por que todo sofrimento, só para não estender tanto, por que o Covid, por que tantas vidas foram banidas, por que tantas pessoas próximas, amadas, queridas. Eu sei que não é novidade para a humanidade, mas século XXI, avanço tecnológico fabuloso, recursos tecnológicos trazendo facilidade, supostamente facilitando, supostamente não, em muitas ocasiões facilitando sim a vida do homem, fazendo que a melhora do tempo, a qualidade do tempo, século XXI, sangue sendo derramado por guerra. Como entender? Como compreender? Quantos de nós, preso no seu apartamento, não encontra razão para apertar o botão do elevador para descer? Não encontra razão para fazer uma caminhada na calçada? Não encontra razão para contemplar o mar, o jardim, uma flor, uma conversa com um amigo? Não encontra razão para falar nem com um parente. A vida vai nos apertando, a vida vai promovendo em nós ansiedade, perda do rumo, perda do sentido, razão para viver, insegurança, a cada momento sentenças de perdas financeiras, econômicas, políticas, perdas a todo momento, perda da saúde. Quantos de nós, pelos simples laudos de um exame, quanto de nós fica surpreendido? Mas eu estava bem, eu não estava sentindo nada, foi só uma tonteira, e a partir dela, um diagnóstico nenhum de nós deseja para a vida. Quanto de nós? E aí, nós falamos, o chão saiu debaixo de meus pés. Esta é uma realidade, isso acontece com o salvo, isto acontece também com o não salvo. Mas penso que estou falando para homens e mulheres que estão seguros que pertencem ao Senhor. A despeito de não termos todas as respostas para os nossos questionamentos, nossos sofrimentos, as nossas angústias, mas nós temos a segurança do nosso Deus. Quer vivamos, quer morramos, nós não somos de nós mesmos. Jesus Cristo, Ele é Senhor de nossa vida em todos os instantes. No sorriso, na alegria, nas lágrimas, nos triunfos, nas perdas, Ele é o Senhor de nossa vida. Então, quando nós ouvimos esta resposta que assim Ele me preserva, de modo que contra a vontade de meu Pai Celestial, nem um fio de cabelo poderá cair de minha cabeça. Mas aí vem
uma outra sentença que ela é extremamente importante e aplicável a todos nós nesta manhã. É que diz que, e também que todas as coisas devem cooperar para a minha salvação. Todas as coisas. Isso está dentro desse cenário também daquilo que compreendo e daquilo que não compreendo. Eu trouxe para a gente pensar o que o Estênio Márcio escreveu em sua canção chamada Tapeceiro. Alguns de vocês provavelmente conhecem essa canção. E a cena que ele imagina é justamente essa. Quando você vê uma arte, um tapete, e você contempla a beleza desse tapete, você está vendo um lado dele. Mas quando você vira ele do avesso, talvez você não compraria, porque você não apreciaria a beleza. Então ele escreve assim, eu divido com vocês esta manhã. Ele diz: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro, não se engana, sabe o fim desde o começo. Tranças, voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho, no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. Talvez alguns de vocês estejam vendo a vida pelo lado do avesso. É possível que muitos de nós não compreendam o que o tapeceiro está fazendo. Os fios por onde ele está passando, as cores que ele tem usado, aonde ele vai chegar. Mas quando nós lemos esta sentença para a pergunta, qual é o seu único conforto ou consolo na vida e na morte? É também que todas as coisas devem cooperar para a minha salvação. Todas as coisas. Aquelas que tomam conhecimento, daquelas que não tomam conhecimento, daquelas que eu tenho certeza que o tapeceiro está fazendo, está tecendo, e daquelas que eu não compreendo. Caminhando, então, para os instantes finais e recorrendo outra vez a esta pergunta: qual o seu único conforto na vida e na morte? E a sentença final é: e, portanto, pelo seu Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna. E me torna sinceramente disposto e pronto a viver para ele daqui em diante. Recorrendo às palavras do apóstolo Paulo outra vez em Romanos capítulo 14. Eu não pertenço a mim mesmo. Quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. Porque Ele nos comprou. Eu recorro em minhas palavras finais a Calvino, falando sobre este verso. Ele expôs assim, se você pode oferecer um pouco de sua atenção para essas palavras finais. Ele disse assim: nós não somos de nós mesmos.
Não deixemos, portanto, que nossa razão nem a nossa vontade influencie os nossos planos e ações. Nós não nos pertencemos. Não vamos, portanto, definir como nosso objetivo a busca do que é conveniente para nós, segundo a carne. Mas ele segue: nós não somos de nós mesmos. Na medida em que pudermos, vamos, portanto, esquecer de nós mesmos e tudo o que é nosso. Repito essa sentença. Nós não somos de nós mesmos. Na medida em que pudermos, eu aplico isso a cada um de nós aqui esta manhã, vamos, portanto, esquecer de nós mesmos. Isso faz uma diferença enorme. E eu digo, como pastor, que lido com gente todos os dias e o tempo todo, desapegue, como disse o Senhor Jesus Cristo, desapegue daquelas coisas que você tem julgado que são imperdíveis na sua vida. Palavra do Senhor Jesus Cristo, porque você está ansioso quanto ao comer, quanto ao vestir. São palavras do Senhor Jesus Cristo. E ele chega a dizer para nós: olhe para os pássaros, olhe para as aves dos céus. A beleza, a sobrevivência delas. Pois bem, mas ele chega a dizer: olhe para os lírios do campo. Vejam a beleza deles e vejam o fim deles também. E a pergunta é: vocês acham que vocês não têm mais valor, mais importância do que tudo isso? São palavras do Senhor Jesus Cristo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Aqui não está um super-herói falando com vocês, um super-homem, um super-pastor, um super-crente. Sou igual a vocês, nutrido de sentimentos, de dores, de ansiedades também. E quantas vezes na jornada da vida nós esquecemos, nós nos arruinamos até mesmo porque esquecemos que pertencemos ao Senhor. Eu mesmo não pertenço a mim mesmo. A minha vida, ela não pertence a mim mesmo. Ela pertence ao Senhor. Isso não é um convite para eu e você sermos negligentes com a vida. Isso não é um convite de usarmos a teologia, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. É um convite a termos compromisso, honrarmos, sermos responsáveis e, acima de todas as coisas, compreendermos: eu pertenço ao Senhor. O senhorio dele sobre o meu viver, sobre cada ato, cada momento de minha vida. Calvino, então, terminando o comentário sobre esses versos de Romanos 14, ele diz: por outro lado, pertencemos a Deus. Vamos, portanto, viver para Ele e morrer para Ele. Somos de Deus. Deixemos que a sabedoria e a vontade dEle, portanto, domine todas as nossas ações. Segue ele. Somos de Deus. Façamos com que todas as coisas, ou todas as partes de nossa vida, conformemente se esforce na direção dele como nosso único objetivo legítimo. Volto, portanto, à pergunta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a primeira sentença da resposta é: meu único conforto é que não pertenço a mim mesmo. Eu pertenço ao meu Salvador amado. Aquele em quem honraremos agora, cantando uma canção: Salvador maravilhoso. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu
quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.